Olá! No coração do cenário evangélico brasileiro existe uma tensão muito forte, quase uma batalha silenciosa. E não é uma batalha entre anjos e demônios, mas sim uma batalha de ideias. De um lado a gente tem o espetáculo, do outro, a sobriedade. Hoje a gente vai mergulhar nessa dialética para entender como ela está redefinindo o que significa ser protestante no Brasil. Para a gente entender bem o que está acontecendo hoje, a gente precisa olhar para duas forças que são bem opostas, sabe? Elas surgiram e agem quase como dois ímãs se repelindo. Cada uma delas representa um caminho bem diferente para a vivência da fé. E juntas elas acabam definindo o debate religioso no país. E é aqui que a gente chega no centro da questão. De um lado, uma fé que precisa se manifestar no que é visível, sabe? Curas, prosperidade, milagres que a gente pode ver e sentir. Já do outro lado, uma fé que se ancora no que é invisível, na moralidade, na ética, na doutrina correta. A grande pergunta que fica é: como a fé deve se apresentar para o mundo, afinal? Vamos começar por aquele polo que, de certa forma, tomou o Brasil de assalto, principalmente ali da segunda metade do século XX para cá. É um movimento que trocou o silêncio dos bancos da igreja pelos holofotes da mídia e que, com isso, redefiniu a paisagem religiosa para sempre. Olha, tudo começou a ganhar corpo lá nos anos 70, mas foi nos anos 80 que o crescimento foi, assim, impressionante. Surgiu uma nova voz, muito mais midiática, muito mais poderosa, que passou a dominar a conversa sobre religião no país. O que era um movimento pequeno se tornou uma força gigantesca. Mas afinal, o que é que definia essa nova onda? Bem, era uma combinação bem poderosa. Um apelo de mídia sem precedentes, uma ênfase em resultados que você podia ver na hora, como curas e prosperidade, e também uma visão de mundo de guerra espiritual, onde a fé se torna uma ferramenta para conquistar vitórias bem concretas. Só que essa mudança toda acendeu um sinal de alerta. Vários críticos começaram a apontar que, com tanto foco no espetáculo, alguns elementos que são essenciais, como o discipulado, a comunhão e a centralidade da Bíblia, estavam meio que sendo deixados de lado. A preocupação era bem clara. Será que o evangelho estava sendo reduzido a um produto, algo puramente utilitário? E como a gente sabe, para toda ação existe uma reação. Aquele pêndulo que tinha ido com tudo para o lado do espetáculo começou a ser puxado de volta com a mesma força. Foi aí que nasceu um contramovimento, que também ajudou a moldar a igreja que a gente conhece hoje. A motivação aqui era muito simples e direta: se diferenciar. Foi uma tentativa bem consciente de traçar uma linha na areia, sabe? De se afastar daquilo que era visto como excesso e criar uma identidade totalmente baseada em outras prioridades. E isso acabou gerando uma verdadeira cadeia de reação, um efeito dominó. Começou com a percepção do sensacionalismo, que levou a uma busca por uma identidade diferente. E o resultado? Um foco renovado na doutrina, na ética, mas, em muitos casos, com uma consequência que talvez nem fosse a intenção, o sobrenatural acabou sendo minimizado, às vezes até desvalorizado publicamente. Esse choque de gigante, vamos dizer assim, não só criou divisão. Ele forçou uma recalibragem em todo o cenário religioso. A própria tensão por si só acabou remodelando o que muita gente considerava ser o centro da fé. Aqui a gente consegue ver esses dois mundos lado a lado. De um lado, o foco é em milagres práticos, em resultados. Do outro, o foco é no ensino bíblico, na estrutura. O estilo de culto passa do midiático e espontâneo para algo mais organizado, doutrinário. E a visão do sobrenatural deixa de ser o evento principal para se tornar algo secundário, algo mais regulado. O resultado final dessa batalha de ideias foi, então, um retorno à chamada ortodoxia doutrinária. Em muitos círculos, a fé autêntica passou a ser medida não pelo que se sentia, mas pelo que se cria. A crença correta se tornou a principal bandeira, uma resposta direta aos exageros do polo do espetáculo. Com esses dois extremos tão bem definidos, a grande questão passa a ser e o equilíbrio. O perigo é muito claro, ou se cai no excesso ou na aridez do ceticismo. Mas será que existe um caminho do meio, um modelo histórico que possa nos guiar? A resposta, talvez, esteja no passado. O pentecostalismo clássico e a própria igreja primitiva são apontados como modelos de equilíbrio, lugares onde a estrutura da doutrina e a vivacidade da experiência espiritual não eram inimigas, pelo contrário, eram parceiras. E quais eram os pilares desse modelo? Doutrina apostólica, comunhão, oração e os dons espirituais. Mas perceba a diferença crucial. O poder de Deus se manifestava não como um espetáculo para fins próprios, mas como um testemunho. Os dons eram ferramentas para edificar a comunidade, e não o objetivo final. No fim das contas, tudo se resume a isso, uma dialética de excesso e reação.
um movimento de pêndulo, onde uma força gerou um contramovimento, e o resultado foi essa polarização que hoje define grande parte do cenário religioso aqui no Brasil. E isso nos deixa com a pergunta que ecoa até hoje, não é? Em meio a essa tensão histórica toda entre o espetáculo de um lado e o ceticismo do outro, como é que se define uma fé que seja, ao mesmo tempo, viva e verdadeira? A questão, olha, continua em aberto e aponta para um dos maiores desafios da igreja contemporânea no Brasil.